Glória a Deus. Glória ao Senhor, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor. Amém. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Do 5 ao 9. Repetindo, João 6, verso 5 ao 9. Repetindo, João capítulo 6, 5 ao 9. Vamos achar aqui. Repetindo, João 6, 5 ao 9. E diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para cada um deles come um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Os irmãos repetem: 1, 2, 3 e já. Pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor que não tem fim, para aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perdoa, Senhor, nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos pecados como de salmista, porque nós conhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado está sempre diante de nós. Contra ti somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal pelos teus olhos, mas seja justo no teu falares e puro no teu julgares. Eis que em iniquidade nós somos formados e em pecado nos concebeu nossa mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com sopa e ficaremos mais altos do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro, reto, firme. Não nos lances, Senhor, fora da tua presença e não retire de nós o seu divino, maravilhoso Espírito Santo. Repreendemos no teu nome, no nome do teu Filho amado, o qual se dobra todo joelho no céu, na terra e debaixo dela. Repreendemos toda seta maligna, todo dardo inflamado, toda potestade do mal, toda hoste espiritual da maldade, toda obra satânica. Repreendemos no nome que é sobre todo nome, que é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. É o Senhor quem quebra o arco, corta a lança e quem mostrar no fogo. Nós aquietamos e sabemos que o Senhor é Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Senhor que levanta o caído, dá força ao fraco, que ajuda o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado. É o Senhor que ajuda cada um de nós. Fala conosco pela sua palavra, Senhor. Venha redarguir, ensinar, instruir em justiça, o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Aqui, João. Tem coisa, irmão, que tem nos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Porque certamente o que tem em Mateus, tem em Marcos e tem em Lucas. Tem nos três, chama sinóticos, semelhantes. O que tem em João, certamente tem mais em João. Não tem. E tem coisa que tem em todos. Tem coisa que tem em todos. E você vai ver que, na verdade, João, ele sempre tem uma visão diferente. Já preguei muitas vezes isso aqui. João, ele tem uma visão ímpar, única. Mas tem coisa que você vai achar nos 4 evangelhos. Eu não vou comentar porque tudo é porque ele está com visão diferente, igual o João. João, ele vai comentar uma coisa. Em verdade vos digo. Quando o João vai frisar o que Jesus faz, ele faz isso. Quando vai dizer uma coisa que é para prestar mais atenção, ele fala em verdade. Existe um momento que Jesus está conversando com Nicodemos. Aí ele fala em 3 partes, na verdade. Ele fala a primeira parte: em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ver, a primeira coisa, em verdade vos digo, aquele que ele quer ver, ele tem que nascer de novo. Você, por exemplo, você vem aqui a primeira vez, aí você começa a ver, como aconteceu comigo, você começa a ver que alguém chega aqui, alguém tem uma dor faz 10 anos, tem uma dor na costa, e a pessoa tem essa dor e vive com essa dor, sofre, aí chega aqui, os irmãos fazem uma oração, a dor sai, uma dor de 1 década, e você começa a ver, porque Jesus vai dizer que nós somos testemunha do que ele faz. Nós vemos que ele faz muita coisa. Aí você vai ver que para a gente começar a ver, a gente tem que nascer de novo. Começar a nascer de novo, a gente vai ver o que ele faz. Aí vem a segunda parte. A segunda parte fala: em verdade vos digo, aquele que nascer da água do Espírito, ele pode entrar no reino. Primeiramente, você vai vir na igreja, você vai começar a conhecer o caminho do Senhor, você vai ver que Deus, ele faz milagre. Deus, ele cura os enfermos, purifica os leprosos, sara os cancerosos, dá visão ao cego. Você vai começar a ver que ele faz. Aí você vai começar a ver o reino de Deus. Aí para você entrar, você tem que nascer da água e do Espírito. Você é batizado nas águas, significa que você sepulta o seu velho homem, entendeu? Porque as coisas terrenas, visíveis, elas são passageiras, mas as coisas invisíveis, essas são eternas. E você vai começar a entender o que Jesus fala, porque você começa a entender o que ele está dizendo: aquele que nascer da água e do Espírito, eu tenho que batizar, sepultar o velho homem, a velha mulher, e nascer de novo, porque o Espírito vai me convencendo eu do pecado. Aí vai chegar a terceira parte: em verdade vos digo, como um vento, vai de um lado e para o outro. É o terceiro grau, em verdade, em João 3, que ele vai dizer assim, ó: assim como o vento vai de um lado para o outro, e você não sabe o que ele faz, ele significa que ele dá um exemplo de liberdade. Você passa o processo de verdade, primeira parte, segunda parte, quando chega a terceira parte, você entende que você começa a se livrar. Você começa a ver que isso aqui é passageiro. As enfermidades, as lutas, as agressões, o pecado, você vai vendo que isso aqui, ó, é só uma prova que você passa e você vai sendo purificado. Você vê que João tem isso e ele separa em 3 partes: de verdade, ele frisa, porque é muito importante. Só João fala isso. Irmãos, eu separei, o Espírito me impeliu a falar como Jesus no Getsemane. É uma coisa que tem, porque eu falei João, só uma coisa que João viu: nascer de novo, uma conversa com Nicodemos. Alguém que estava na igreja a vida inteira, Nicodemos estava. Aí tem que nascer de novo, deixar o velho homem. Está explicando. Aí estou falando Jesus no Getsemane. Jesus no Getsemane é diferente. Tem nos 4 evangelhos. Nos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem nos 4 Jesus no Getsemane. Jesus, ele falou uma coisa: vigiai e orai para que não entre em tentação. Irmãos, se a gente não vigia o que nós pensamos, nós não conseguimos orar, porque eu vou repetir, porque é importante. O Espírito me impede, tem que falar vigiai e orai. Não é orai e vigiai, eu vou repetir, é vigiai e orai. Vou repetir de novo, porque é muito importante.
Vigiar e orar. Porque se não vigiamos o que vemos, não conseguimos orar. Se não vigiamos o que pensamos, não conseguimos orar. Se não vigiamos no que colocamos no nosso coração, quando vamos dobrar nosso joelho, não sai. Você vai ver que o verdadeiro cidadão dos céus, ele anda em sinceridade, ele pratica justiça, ele fala veramente segundo o seu coração. Então, na verdade, vigiar é uma coisa, porque na verdade Jesus dava para os discípulos: você não pode vigiar comigo 1 hora. Aí Jesus volta, ora um pouco, volta os discípulos. Pedro, ele cobrou mais de Pedro. Por quê? Porque Pedro tinha prometido que ia com ele até o final. Ele tinha que cobrar, porque a quem é muito pesado, muito é cobrado, e a quem muito faz propósito, Deus cobra dele. Se nós fazermos propósito de vir, Deus vai cobrar de nós. E você vai ver que ele volta: não pode vigiar comigo nem um pouco. É porque na verdade, se não vigiamos, e é uma prova que muitas vezes não vigiamos. Por quê? Porque se não vigiamos, não conseguimos orar e ficamos na carne fácil. Eu vou repetir porque eu não ia frisar nessa parte, mas o Espírito me impele. Se não vigiamos, não conseguimos orar de verdade e ficamos na carne fácil quando a prova vem. Porque Jesus está tranquilo. Jesus está tranquilo e Jesus, o soldado vem e Pedro, a primeira coisa que Pedro faz, pega uma espada, tira e dá uma espadada na orelha do guarda. Ficou na carne facinho, significa, Jesus queria dizer assim: se você tivesse orado quando eu falei, você não ia ficar na carne fácil. Se você controlasse, vigiasse o que você pensasse, não ia ficar na carne fácil. Se você controlasse o que você visse, que você está vendo, você ia ficar na carne fácil. Agora, se você não controla o que você vê, você não controla o que você ouve, se você não controla essas coisas, como vir uma situação de prova, fica na prova. Essa semana, quarta-feira, eu comentei que Davi fala: de manhã me provaste, de noite me examinaste. Ele me manda uma prova e fica olhando. Vamos ver como vai reagir a prova. Vamos ver. Porque ele manda a prova e espera para ver como nós vamos reagir na prova. Então, na verdade, vigiai e orai. E você vê que isso tem nos 4 evangelhos. Quando tem nos 4 evangelhos, é muito importante. É claro que cada um frisa do jeito muito importante. Não falando que alguma coisa é mais importante ou menos importante. Mas quando você encontrar um texto que tem em Marcos, Mateus, Lucas e João, significa que isso é uma coisa que você tem que guardar todo dia. De manhã, porque tem coisa que a gente lê, a gente medita num dia específico, mas tem coisa que tem nos 4 evangelhos, é de dia e de noite, de dia e de noite, vigiar e orar, e tem todos. E aqui eu li multiplicação dos pães e peixes. Você vai ver que esse é um texto que tem nos 4 evangelhos, é um texto que tem em todos, e você vai ver que é uma coisa que, se você ler esse texto depois com calma, porque na verdade meditar de dia e de noite, a gente lê atentamente, meditar e refletir o que significa aquele texto, porque o texto, se tem nos 4 evangelhos, 4 significa algo muito importante. E a gente vai ver, porque Jesus, ele vai falando uma coisa. Se você reparar, quando está no deserto, teve que Satanás fala para Jesus: transforma essa pedra em pães. Aí Jesus vai dizer para ele uma coisa que está escrito em Deuteronômio, no 5º livro da Bíblia: não é só de pão que vive o homem, vive de toda a palavra. E quando você vai ver que ele pensa no quê? Você vai entender que quando o povo andou no deserto, porque Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto, não foi Satanás que levou ele para o deserto, foi o Espírito. As provas que nós passamos, normalmente é Deus que nos leva para passar pela prova. É Deus que nos leva para essa prova, porque muitas das vezes, qualquer coisa que acontece na nossa vida, nós falamos que é o inimigo, mas não, Deus nos leva na prova. Muitas vezes nós colocamos, você ver que Jó, Deus deu, Deus tirou, ele não fica mencionando que o inimigo está fazendo algo, porque ele assim foi derrotado, nós não damos moral para ele. O que acontece? Você vai ver que o povo que viveu no deserto, caiu o maná, esse maná caía, e ele não valia para outro dia. O maná caía de manhã, você entende que quem juntava o maná, chegava de noite, o maná não valia mais. Mas irmão, como que pode? Caiu um movimento do céu, porque nessa época
as suas vestes não se desgastavam. Imagina só você usar uma roupa 40 anos, a mesma roupa. Imagina você usar o mesmo calçado 40 anos e o alimento todo dia cair do céu. Mas só que o alimento você não poderia guardar, porque o maná embolorava, o maná, o pão, ele estragava. Vamos supor, você pegava de manhã, você podia comer durante o dia, chegava meia-noite, ele estava estragado, você guardava no pote, ele estragava. Então isso significa o quê? Porque nós ouvimos muitas vezes isso, lemos isso e não entendemos. Isso significa dependência. Dependência de Deus. Somos dependentes dele, porque se ele parar de mandar, esse que mandou ontem não vale hoje. Ontem e ontem, amanhã é amanhã. Se estamos presos, ansiosos com amanhã, ficamos pensando demais no amanhã, ficamos ansiosos. Se ontem nós ficamos culpados por ontem, estamos culpados por alguma coisa que aconteceu de ruim, de ontem. Então, na verdade, preocupado demais com amanhã e preocupado, frustrado, culpado com ontem, nós não conseguimos viver o hoje. Viver o hoje, você vê que Salomão fala muito sobre tempo. Moisés, Salmo 90, Moisés nunca teve ninguém como Moisés, fora Jesus. Moisés foi um homem que ele abriu o mar, por ele foi abrir o mar, o maná caiu, água da beira da rocha. Não tem ninguém como Moisés. Moisés, as coisas que ele fez, e Deus falou quando Moisés morreu assim: ó, nunca mais vai haver profeta como Moisés, que eu falar a face. Não teve ninguém. Tanto que você vai ver que Jesus, na transfiguração, aparece Moisés e Elias, os homens mais usados por Deus, Moisés e Elias. Você vê que aparece na transfiguração. Então você vai ver que esse maná caía e ele se estragava. Deus queria dizer uma coisa, que nós somos dependentes. Moisés vai falar no Salmo 90 que, Senhor, de tudo que Moisés poderia falar no Salmo, ele poderia falar muita coisa, e ele falar só uma coisa: Senhor, nos dá um coração sábio para aprender a viver cada dia. Ele poderia falar muita coisa, e o núcleo do Salmo 90 de Moisés ia falar isso. E não ensina eu ficar preocupado com amanhã demais, e me ensina a esquecer o que aconteceu ontem. Seja aprendizado. Ensina-me a contar hoje. Amanhã, quando chegar amanhã, eu vivo amanhã, que vai ser o hoje. Então, dá um coração sábio de aprender a viver cada dia. Cada dia tem seu mal e cada dia eu enfrento. Eu vivo hoje. Hoje é uma dádiva, é um presente. Eu vivo hoje. E esse hoje, eu só consigo viver de verdade se eu me arrependo do ontem e não fico ansioso pelo amanhã. Eu vivo o presente. E Moisés, ele fala isso, ele explica no Salmo 90 isso. E esse maná que caía no deserto depois de Moisés, estragava. Aí Jesus está fazendo algo, Deus está fazendo algo por Jesus. Ele está ensinando algo para os seus discípulos. Ele está ensinando algo para os seus discípulos. E aqui eu vou falar onde o Espírito me pegou. Então Jesus, levantando os olhos, no capítulo 6 de João, verso 5, todo mundo que quiser acompanhar pode ficar à vontade. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: você vê que os olhos de Deus ele está sobre todas as coisas, todas as coisas estão aos olhos de Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele percebe tudo. Ele sabe de tudo, conhece cada pensamento meu e seu. Ele conhece cada célula, cada fio de cabelo. A Bíblia vai dizer sobre isso. Ele conhece tudo. E você vê que ele está falando. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe. Aí ele diz a Felipe, diz uma coisa: onde compraremos pão para se comer? Jesus, ele vendo as pessoas e conhecendo o pensamento, ele pergunta: onde vamos comprar pão para essas pessoas? Você vê que isso aqui é uma prova que ele faz muito com muitos de nós. Ele coloca uma situação, ele vem, coloca uma situação na minha vida, na sua vida, coloca: e agora? O que você vai fazer? Ele faz isso. Eu vou colocar essa situação na sua vida, e aí ele pergunta: o que você vai fazer nessa situação? Assim que ele faz.
na minha vida e na sua vida. Todos somos a mesma coisa para Ele, não tem acepção de pessoas. Ele coloca uma situação e fala: está aqui a situação, o que vocês vão fazer? O que você vai fazer nessa situação? Ele pergunta. Aí você vai ver que ele diz uma coisa: mas dizia isso. Olha só, não sei o que ele fala, olha só. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Deus, ele coloca uma situação X, Y, Z na minha vida e na sua vida. Ele sabe muito bem o que ele vai fazer. Vou repetir de novo. Ele coloca uma situação X, Y na minha vida, na sua vida. Ele sabe muito bem o que ele vai fazer, mas ele quer ver, sabe o quê? A minha reação e a sua. Ele quer ver a minha reação e a sua. Ele fala, porque eu vou repetir. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Você vai ver que quarta-feira eu comentei sobre o Salmo 17, Menina dos Olhos, e você vai ver que de dia me provaste, de noite me examinaste. Ele manda uma prova. Vou mandar essa prova aqui. Eu vou ficar aqui no meu trono, eu vou ver como vai reagir na prova. Durante a noite, por isso que o homem vive de dia, de noite ele descansa. Você vê que ele vai comentar sobre Lázaro. Lázaro dorme, deixa passar. Então o que acontece? De dia manda a prova, de noite ele vai examinar a nossa mente, nosso coração. Nós que temos comunhão com ele, nós sabemos que ele nos prova durante o dia, chega de noite e ele examina. É o professor ele vem assim: ó, vou te dar uma prova. Vou te dar uma prova. Faz a prova. Acabou o horário da prova? Tá bom, vou corrigir agora. Vamos ver se passou na prova. E ele faz isso. E aqui que ele fala, ele repete, ele fala, mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Quer dizer que ele só atestou o seu discípulo. Aí você vai ver que Felipe, o discípulo, ele responde uma coisa. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E sabe o que acontece? Felipe também é discípulo, alguém que é teletransportado em Atos dos Apóstolos. E depois que ele conheceu Jesus de verdade, porque Felipe pergunta: mostra-nos o caminho, Senhor. Felipe falou: mostra, Senhor, o caminho. Ô Felipe, você está tanto tempo comigo, você não sabe o caminho, Felipe. Poxa, discípulo escolhido, às vezes apanha para aprender. Porque Felipe, ele fala: precisamos de dinheiro para comprar, para alimentar todo esse povo. Sabe o que significa? Nós, muitas vezes passamos, nós olhamos com uma visão terrena da situação. E Jesus, ele nos prova todo dia para alimentar a nossa fé, para ver se cremos nele de verdade. Felipe fala de 200 dinheiros, aqui ele pensa em dinheiro. Muitos de nós somos assim. Uma situação vem, nós pensamos nas coisas terrenas, pensamos em dinheiro. Se formos ser sinceros, a Bíblia está mostrando isso, não é eu que estou falando. Você vê que ele vai pensando o quê? 200 dinheiro não vai dar, porque na verdade, muitas vezes pensamos assim: se tivermos dinheiro na situação X, vamos ver. Nós pensamos assim. Se formos ser hipócritas, assim, não, porque o fariseu pensava em dinheiro. Ele pensava em dinheiro, o fariseu. Mas o discípulo não pode pensar assim. O discípulo tem que pensar além. Coisa terrena é passageiro. Ele é dono do ouro e da prata. E você vai ver que Felipe responde. Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Aí, e um dos discípulos, outro discípulo, irmão de Pedro, fala: agora eu achei um aqui. Eu achei um que na verdade tem 5 pães e 2 peixes. Você vai ver que enquanto um está pensando no que? Ele está pensando nas coisas terrenas. Sempre tem um que ele está só observando. Quem observa mais, aprende mais. Porque falar demais muitas vezes não resolve, mas observar o mestre, isso resolve. Observar o que ele quer dizer. E você vê que o irmão de Pedro fala assim: não, eu achei alguém que tem 5 pães e 2 peixes. E eu já escutei muitas vezes isso dos teólogos comentar, que na verdade Jesus com certeza só olhou para o menino. E o menino, porque na verdade, e eu vou chegar no núcleo da mensagem, praticamente no final,
e dizer que quando temos a presença de Jesus, nós somos gratos. Como reconhecemos que Jesus é da nossa vida, que Jesus nos acompanha, nós queremos fazer o quê? Nós somos arrependidos, nós queremos servir. O pouco que Ele nos dá, o pouco que temos, nós queremos compartilhar, porque sabemos que essa vida é passageira. E você vê que quem é arrependido não pensa, porque, eu vou explicar aqui, onde o Espírito me permite. Se o menino não é arrependido, eu vou guardar esses 5 pães de 2 peixes para mim comer amanhã. Imagina, gente, se o menino não é arrependido, ele guarda para o quê? Os 5 pães de 2 peixes, vai fazer falta para mim mais tarde. Eu vou guardar para mim. E isso que acontece. E você vai ver, você não me perdoa. Você vai entender que, vamos supor, eu lembrei de uma parte aqui, a oferta da viúva pobre. Jesus, se ele está com seus discípulos, em outro momento isso aqui. Ele está na porta do templo. Ele está na porta do templo. Subsistente, se você ler o texto, que ele está só olhando as pessoas entrarem. Ele e os discípulos dele. As pessoas estão entrando no templo. E na verdade, as pessoas que iam entrando, os fariseus, eles iam pegando, se você atentar nesse texto, eles pegam os denários, as dracmas, e na verdade, no gasofilácio, tem um lugar que você coloca a oferta. E quem batia mais as moedas? Esse doou bastante. Só que, na verdade, eles estavam dando o que sobejava, o que sobrava. A mulher, ela deu o que ela tinha de moeda. Jesus olhou, porque para as pessoas que pensavam terrenamente, era bonita as moedas batendo no gasofilácio. Mas para Jesus, é como muito de nós. Nós viemos de manhã, o que trazemos para Jesus? Oração, louvor, pedido. O que trazemos? Não, ela deu tudo o que tinha. Quanto mais damos a Deus o que temos, quanto mais somos gratos, mais temos prazer em servir. Quanto mais somos arrependidos, mais tentamos ajudar. Aquela mulher, ela não deu uma moeda que ela tinha 2 e deu as 2. Você vê que Jesus nem fica assim. Vou explicar desse jeito, vai ser melhor para mais pessoas. Quando nós viemos aqui, passamos pela porta, pelo portão, Jesus, ele fica, o Espírito Santo fica aqui, e Jesus está lá no trono, e fica olhando, o Espírito Santo, ele fica olhando. Vamos ver o que vai trazer para mim. Vai trazer oração? Vai trazer adoração? Vai trazer pedido? Ana, subsentende que Ana, uma outra história, Ana, ela ora de 10 até 25 anos, não tem uma data exata, mas subsentende que de 10 a 20 anos, ela fica orando assim: Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor, por favor. E muitos de nós somos assim. Nós vamos buscar Deus e ficamos: Senhor, eu quero, Senhor, faz para mim, Senhor, faz isso, Senhor, por favor, Senhor. Quando ela mudou a oração dela, porque ela estava deprimida por causa da sua perseguidora Penina, muitos de nós conhecemos essa história. Quando ela mudou a oração dela: Senhor, se o Senhor me dá esse filho que eu estou pedindo, eu te dou de volta a ele. Então, na verdade, você vê que quando somos arrependidos, não somos ansiosos pelo amanhã, e não somos frustrados, culpados pelo ontem, conseguimos viver hoje. E com esse hoje nós somos o quê? Nós somos gratos. Porque quem é grato, irmãos, é arrependido, sabe de onde Deus nos tirou. Porque na verdade você vai entender que na verdade esse menino, ele veio, ele deu o que ele tinha, porque ele era grato, porque a presença de Jesus está ali, ó, ele está ouvindo Jesus falando, ele está com a presença de Jesus. Para ele era o principal. Os 5 pães e 2 peixes ele deu. E uma das coisas, irmãos, o pouco, que muitas vezes achamos que é pouco, na nossa mão, na mão de quem pode multiplicar, multiplica infinitamente mais. Porque você vai ver que a mulher cananeia, Cirofenícia, ela chega, ela fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha estava terrivelmente demoniada. Jesus prova ela. Não é certo
porque ela não era do povo judeu israelita, não é certo dar aos cachorrinhos, não é certo dar para o povo. Eu vim para esse povo, não é certo dar isso? Senhor, mas até os cachorrinhos, quantas vezes que cai? Você vê que o que cair para mim, o que o Senhor der para mim, é muito, Senhor. Então isso é gratidão. E você vê que na verdade, você vai procurar na Bíblia, é duas pessoas que Jesus, ele elogia de um jeito, essa centurião de Cafarnaum e a mulher cananeia. Grande a tua fé. E você vê, porque ela vai, a perseverança dela, ela quer, ela ora, ela busca, e você vê que, na verdade, quem tem um coração arrependido, sincero, contrito, quebrantado, Deus não consegue. E quando somos arrependidos de verdade, irmãos, não importa a situação que nós passamos, não importa a aflição, não importa a angústia, se temos a presença de Jesus, que somos arrependidos, nós somos gratos. E essa gratidão, nós fazemos o quê? Nós ajudamos, nós tentamos ajudar as pessoas. E quando entendemos essa gratidão, porque para dar 5 pães e 2 peixes, Deus estava dando ali por Jesus, esse que vocês viram, porque Jesus vai falar para frente no mesmo capítulo: seus pais comeram maná no deserto, mas morreram. Você vai entender que aquele Deus que mandou o maná no deserto estava ali do lado deles, e demoraram para entender isso. E você vê que o menino, ele já tinha entendido, porque ele deu o que ele tinha. Ele deu 5 pães e 2 peixes. E quando servimos a Deus com fidelidade, com sinceridade, nós mostramos o quê? Que somos gratos a Ele. E se somos gratos a Ele, sabemos de onde Ele nos tirou, sabemos que esperamos dEle, nós temos sempre vitória. Eu vou dizer uma oportunidade em nome de Jesus. Quantos podem glorificar o Senhor? Glória a Deus. Quem ficou atento? Alimentou.